Então, queridos, finalizado o Evangelho de Lucas, né? Nós temos aqui apenas o prólogo, né? Está na página 68. O livro de Lucas é dividido em 7 partes, né? Finalizado o livro de Lucas, nós adentramos então ao Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus, tá? O Evangelho do Filho de Deus, mesmo escrito de forma bem mais simples e compreensível que os evangelhos sinópticos, João, o último dos 4 evangelhos, apresenta uma profundidade teológica, tá? Observe o diferencial de cada livro, né? João já vai apresentar, né, o evangelho com uma profundidade teológica que transcendem, né, superior aos evangelhos sinóticos. João se apresenta como aquele a quem Jesus amava. Que profundidade teológica é essa, né? A teologia, né? Theos, né? No grego que é Deus, e logia, estudo. Então teologia é o estudo, né, a respeito de Deus. Eu não gosto de usar esse termo, porque eu acredito que ninguém estuda Deus, né? Então eu gosto de usar o termo de o estudo concernente ou a respeito das coisas de Deus, tá? Eu costumo usar esse termo, né? Eu costumo usar esse termo, mas de uma forma ou outra, né? A teologia, que é o theos no grego, que é Deus, né? Elogia, que é estudo, estuda Deus, irmãos. Por quê? Por exemplo, nós temos que estudar os atributos de Deus, né? Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. São atributos pessoais intransferíveis, somente a Trindade tem, né? Então nós temos que estudar esses determinados assuntos. Então João, ele tem uma profundidade teológica superior aos evangelhos sinóticos, irmãos. João se apresenta como aquele a quem Jesus amava, o que a muitos pode soar como egoísmo ou petulância. Entretanto, segundo alguns intérpretes da Bíblia, seu desejo era destacar o conteúdo de seu evangelho, merece crédito, pelo fato de haver sido escrito por alguém em quem Jesus confiava. A antiga tradição da igreja atribui o 4º evangelho a João, que pertencia ao círculo dos mais íntimos, né? Pedro, João e Tiago, né? Aqueles momentos que Jesus estava, né, mais aflito, ou tinha alguma coisa mais particular, mais peculiar, ele levava Pedro, João e Tiago com ele, como na transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, e outras citações, né, que nós conhecemos muito bem. João escreveu o 4º evangelho já no final do 1º século, quase no ano 100, né, entre 90 e 100, depois de Cristo, que foi já praticamente no final de sua vida também, né? Lá na cidade de Éfeso, cidade da Ásia Menor. Irineu, discípulo de Policarpo de Esmirna, o qual por sua vez tá? O qual por sua vez fora discípulo do apóstolo João, testemunha sobre isso. De todos os discípulos de Cristo, João parece ser o único que permanece vivo por mais tempo e que não morreu de morte trágica, mas sim de velhice. Outro fator que pesa em favor da autoria de João são detalhes que apenas uma testemunha ocular teria como realçar. Por exemplo, a fonte com as 5 entradas, né? Lá no alpendre de Salomão, nas proximidades da porta das ovelhas, ou o lugar do pavimento, né, que existia do lado de fora do pátio do templo, quando Pilatos traz Jesus para fora para conversar em particular com ele. João, né, ele cita esses detalhes, ele traz esses detalhes, né, confirmados depois pelas descobertas arqueológicas modernas. Números exatos em certas passagens, como as 6 talhas para a água, né, nas bodas de Caná da Galileia,
ou 3 ou 4 milhas, 100 jardas, 153 peixes, nomes como os de Natanael, Nicodemos e Malco, Malco, e muitas outras descrições vividas. Esses fatos consolidam a antiga tradição acerca da autoria apostólica de João. Um fato interessante sobre João é que é pouco comentado, é que possivelmente ele fosse primo em primeiro grau de Jesus, tá? Então olha aí, é uma dúvida muito importante, tá? Muito pouco comentado esse assunto, é que João possivelmente poderia ter sido primo em primeiro grau de Jesus, juntamente com Tiago, já que ambos eram filhos de Zebedeu. Isso vem à tona porque escritores dos evangelhos fornecem o nome das mulheres que observavam Jesus quando ele estava na cruz, e a partir daí pode ser traçado um paralelo para esse possível parentesco. Em João 19, 25, identificamos 4 mulheres que estavam com Jesus na crucificação. Sua mãe, Maria Madalena, e a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Comparando esse versículo com as descrições de Mateus e Marcos a respeito da mesma cena, podemos chegar à conclusão de que a irmã de Jesus, a irmã da mãe de Jesus, ou seja, a tia de Jesus, é portanto sua tia, e portanto sua tia era Salomé. Por sua vez, é provável que essa Salomé fosse a mãe dos filhos de Zebedeu, tá? Descrição lá em Marcos 15, verso 14, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher dos filhos de Zebedeu. Em Marcos 15, 40, e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, tá? Cruzamento de formações, vão se dar, vão se deparar, vão se confinar, vão parar lá em Zebedeu, mãe de João e de Tiago, pai de João e de Tiago. Fazendo um paralelo entre os evangelhos, temos uma mesma pessoa mencionada de 3 formas diferentes. João informa que na crucificação estava a irmã da mãe de Jesus, portanto tia de Jesus. Mateus informa que ali estava a mãe dos filhos de Zebedeu, ficando claro que essa mãe dos filhos de Zebedeu é a mesma Maria, irmã da mãe de Jesus. E Marcos fala em Salomé, que traçando em paralelo nos textos, parece claramente ser a mesma irmã da mãe de Jesus. Que coisa terrível, né, irmãos? Quanto conhecimento embutido, embora não tenha assim citações claras, textuais, bíblicas, mas quanto conhecimento embutido, dizendo aqui que a irmã da mãe de Jesus, ou seja, a tia de Jesus, era era mãe de João, Que coisa linda, A tia de Jesus era mãe de João. Então que coisa extraordinária o parentesco traçado, e que não é trazido à tona, assim como também não há citações, sobre João Batista e Jesus, também não há citações, somente lá em Lucas capítulo 1, que Maria foi visitar Isabel, sua prima, que estava grávida de João Batista, Então essas citações são muito importantes para o acréscimo do nosso conhecimento, mesmo que a gente não vá usá-lo em pregação, mas aí nós temos então alguma coisa para acender na nossa cabeça. Por que é que João e Tiago eram tão íntimos de Jesus? Por que será que Jesus, em determinados momentos, se apegava mais a esses dois? Será que é porque eram primos dele? E por que ele incluiu Pedro no meio? Por que ele incluiu Pedro? Será que era porque ele tinha uma obra na vida de Pedro assim diferenciada dos demais?
porque Pedro seria o primeiro pai da igreja. Alguns atestam, alguns escritores, teólogos, né, dizem que Pedro foi o primeiro papa, né? Então, por que ele separava esses três? É uma dúvida que nós temos que trazer à tona, né? Temos que trazer à tona e temos que ter o conhecimento, né, de saber discernir exatamente o que esses textos estão querendo nos transmitir, o que essas informações estão querendo nos transmitir. Próxima aula.